Fala pessoal, bom dia 15 de março de 2022, falando aí sobre a abertura, né, nos preparando aí para a abertura do mercado. Mercado agora, o mercado aqui, a B3, né, mercado à vista funcionando, né, aberto aí das 10 às 17 horas. É, Vamos falar agora aqui, mas antes, lembrando, né, que o objetivo aqui é informativo educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda, invista em conhecimento. Eu acredito muito e busco ajudar os investidores no desenvolvimento de uma análise crítica mínima. Eu acho que esse é o caminho, mesmo que você conte com o apoio de um profissional, de um assessor de investimentos, agente autônomo, né, ou de uma casa de análise, é interessante, é importante você desenvolver essa análise crítica mínima para gerar até questionamentos, né, e ajudar esse profissional. Eu acho super válido isso. Falando do mercado agora na parte da manhã, a gente vê aí o S&P 500, o mini contrato do S&P 500 futuro, com uma queda aí de uma leve queda de 0,07%, na faixa ali de 4.160 pontos. A gente vê as principais bolsas da Europa em queda, o DAX, que é da Alemanha, uma queda de 1,73%, o Reino Unido com queda de 0,73%, o Bitcoin, tá? O Bitcoin ele negocia aí com uma queda de 2,59%, Bitcoin em dólar, tá? Cotada a 38.650 pontos. A gente vê também o Brent, petróleo negociado em Londres, voltando à faixa aí de 100 dólares, tá? Ele sendo negociado entre 100 e 101 dólares, com queda de 5%, tá? O Brent com uma queda de 5% nesse momento, o minério de ferro com uma queda de 3%. Então a gente vê agora o gráfico do S&P 500, tá? Estou mostrando aqui para vocês o gráfico aqui do S&P 500, aqui não é o futuro, né? O mercado à vista aqui. Ele que a gente já tinha traçado essas linhas, quem acompanha meu canal no Telegram, t.me/vera3, e aí eu lembro a você, link aqui na descrição desse vídeo, tá? Inscreva-se lá no canal também, compartilhe algumas ideias, estudos, né? Vários estudos lá. E mostro, e quem acompanha já está cansado de ver esse gráfico aqui e essas linhas de referências que lá no marquei aqui no gráfico e publiquei lá no canal no Telegram, esse gráfico, né? Essas linhas de referências aqui, a gente vê que o S&P 500 tentou recentemente superar esse nível aqui de 4.400 pontos, não teve sucesso, voltou a recuar e agora a gente fica na expectativa. Olha só que interessante, ele não conseguiu superar, se manter acima desse nível de 4.400 pontos. Recentemente tentou se manter acima do nível de 4.270 pontos. Pessoal, isso daqui também não é ciências exatas, tá? Ah, não, ele foi ali a 4.280 pontos ou 270. A gente está botando aqui uma faixa de preço, tá? Do 4.260 pontos. Não fica alimentando, que às vezes eu compartilho com vocês coisas que erros que eu já cometi, né? Também isso é importantíssimo, né? Lições aprendidas. Às vezes a gente fica pegando no detalhe, sabe? Tipo, ah, não, eu só vou comprar essa ação, a ação está sendo negociada a R$ 15,20, mas só vou comprar a R$ 15,18. Então é importante fazer uma análise, né? Vale a pena isso? Você ficar brigando ali por causa de 2 centavos, 1 centavo, tem que brigar por causa disso, porque o mercado não é ciências exatas, né? Então a gente tem que lembrar disso. Então ele não conseguiu se manter acima dos 4.270 pontos e agora fica na expectativa. A gente está vendo aqui um gráfico diário, né? Se ele vai vir buscar os 4.130 pontos. Eu já li analista dizendo sobre a possibilidade do S&P 500, né, a bolsa lá americana, vir até o nível aqui de 3.850 pontos. Eu marquei esse nível, também identifiquei esse ponto aqui como uma referência, está marcado aqui já no gráfico aqui. Agora vai lá? Não sei, tá? Então, eu acho que agora a gente tem que ficar na expectativa, trabalhar aqui. Eu não estou aqui fazendo previsão, tá? Não estou fazendo nenhuma previsão, não estou fazendo recomendação. Estou mostrando dados para o seu processo de tomada de decisão. O seu processo de tomada de decisão. Está aqui o gráfico do S&P 500. Vamos ver o Ibovespa. A gente vai abrir aqui o gráfico do Ibovespa. O Ibovespa que ontem fechou com uma queda de 1,60%, cotado aí a 109.927 pontos, tá? Tá aqui. E agora a gente fica na expectativa, vamos ver se ele consegue se manter acima dos 109 mil pontos. Ontem, durante o pregão, antes até da queda mais forte do índice futuro, né, a gente está vendo aqui o gráfico do Ibovespa, do mercado à vista. E eu comentei lá no Telegram sobre o índice futuro. Falei, olha, o índice futuro perdeu os 112.300 pontos.
Agora é atenção, né? Um ponto para mim que eu entendia como um ponto importante. Então a gente tem que ficar atento. Ele que já estava trabalhando abaixo dos 114.500 pontos, que eu também compartilhei dizendo que era, na minha visão, um divisor de águas. Então a gente está gerando aí dados, né, para vocês. Então está aqui ó, os 114.800 pontos. Repara o seguinte, ó, resistência, resistência, resistência. O mercado está indicando para você, ele está falando para você que está com dificuldade de ir acima dos 114.800, 115 mil pontos. E agora o Ibovespa, a gente fica na expectativa dele se manter acima desse nível aqui, os 109 mil pontos. Se não se mantiver, aí a gente tem que ficar mais atento ainda. Eu já comentei também que a gente não pode, no mercado, às vezes, ter memória muito curta, né? Não é saudável isso. Recentemente, no início do ano, aí, a gente viu um Ibovespa aí, aqui na faixa de 100 mil pontos, né? Isso é fato, isso aconteceu. Não é, eu acho, não. Está aqui, ó, está marcado aqui. Isso é importante, a gente tem que parar de olhar o gráfico tentando buscando querer adivinhar para onde o mercado vai, o que vai acontecer do lado direito. Entenda o que aconteceu para você ter em mente, opa, foi com facilidade, foi com dificuldade que ele rompeu um ponto, superou um ponto, foi para cima, né? A gente não está vendo isso. Como a gente está claro hoje aqui, o gráfico está mostrando para a gente, está gritando a dificuldade do índice superar aqui os 115 mil pontos. Isso é fato, né? E também de ter um ponto aqui recente aqui, ó, 100 mil pontos aqui em janeiro e também no início de dezembro aqui, ó, testou 100 mil pontos por 2 vezes. Então a gente tem que ficar atento com isso. A gente tem aí inflação no mundo, a gente tem o Omicron, né, lá na China, voltando lá, gerando lockdown. Temos também a questão da guerra. Então a gente fica atento, né? Eu acho que não vai perder nada com isso. Isso é gestão de risco, né? Eu acho que vale a pena ter cautela. Vamos dizer assim, mas eu tenho um analista que gera recomendação para mim, ou o meu assessor repassa, beleza. Então você aumenta lá o nível de análise crítica, gera mais perguntas para ele, questiona mais. Poxa, você acha que realmente vale a pena? Como que eu vou me posicionar? Como é que eu faço esse planejamento? Eu vou colocar, eu tenho determinado valor disponível para renda variável. Vou aplicar todo esse valor, vou deixar uma grande parte disponível para eu ter liquidez caso ocorra uma correção aí ainda e eu poder comprar mais barato. É esse tipo de coisa que eu quero estimular, ajudar as pessoas, tá? Esse é o objetivo. Agora mostrando aqui para vocês também, saindo aqui do Ibovespa, a gente vê aqui ontem, até lembrar, ó, vamos ver as principais ações aqui, ó, Vale 3 aí registrando uma queda aí de 5,36% ontem. Comentei bastante sobre Vale 3 lá no Telegram. E aí eu lembro você, inscreva-se lá no canal do Telegram, inscreva-se aqui no YouTube, dê o seu like, comente, participe, divulgue com os amigos para que esse trabalho alcance mais pessoas, tá? Eu conto com o seu apoio. Então tá aí Vale 3 com uma queda ontem superior a 5%. A Petrobras, né? A Petrobras, ela brigando aqui nesse ponto aqui de R$ 31,40, que já estava marcado aqui para quem já está acompanhando lá o canal no Telegram, já sabe disso. Eu dou um zoom também, tem muita gente às vezes que tira dúvida, pergunta para mim, falando de análise técnica, aí a pessoa manda um gráfico assim, ó. Olha, o que, que você está vendo? E faz com que isso eu perceba, opa, né, tá analisando errado, tá pegando aqui uma fotografia muito pequena, no intervalo, agora vê o todo. E quando você vê o todo, eu já tenho uma outra visão, né? Então a gente vê, às vezes a pessoa pega um intervalo de pequeno, pega um dia e fala, o mercado só está apanhando. Calma, olha o todo. Então a gente vê aqui o gráfico de Petrobras, ela que está testando aqui, brigando aqui nessa linha de retorno desse canal de alta que eu tracei. Tem uma subjetividade aqui? Tem, claro, mas para mim está funcionando aqui, tá? Essa linha de retorno do canal de alta. E para terminar, a gente vê aqui um banco, né? Olhando as ações, né? A gente vai ver mais coisa aqui daqui a pouco. A gente vê YouTube 4, já no caso aqui, ó, brigando aqui na linha de tendência de alta desse canal de alta que eu também tracei. Tá aqui a YouTube 4. Ontem os bancos performaram muito bem. A gente pode até ver aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no Avera Mais. A gente entrando aqui no Avera Mais, ó, eu vou aqui no mapa de calor. Ontem o mercado não caiu mais por causa do setor financeiro, né? Tá aqui embaixo. Olha só aqui o impacto dos setores no Ibovespa. Setor financeiro colaborando com pontos aí, pontuação positiva aí para o Ibovespa, enquanto setores de materiais básicos sofrendo e petróleo, gás e biocombustíveis também.
tá? Então a gente está vendo aqui. Olha aqui o indicador aqui da evolução do percentual de ativos com preço acima da média de 21 períodos. Ele está baixo, ó, 25% de um total de 198 ativos estão trabalhando abaixo da média de 21 períodos. Olha aqui o cenário aqui, ó. A gente vê aqui também com IFR aqui, a gente vê mais ativos aqui com IFR aqui na faixa ali abaixo de 50, tá? Um percentual grande aqui. Eu posso vir aqui também em variação, ó. Venho aqui em variação e vou ver também aqui os setores, ó, que estão performando melhor. No mês, o setor de materiais básicos, mas quando eu vou para o ano aqui, ó, a gente vê o setor de petróleo, né? Destaque aqui para o setor de petróleo, né? Deixa eu voltar aqui. Agora falando sobre o mercado para hoje, né? O que é interessante, você que está começando, está olhando o mercado? É olhar esses destaques aqui, né? A gente vê ontem os destaques de volume, procurar, opa, por que o S3 teve um destaque alto de volume hoje? A Tend 3, compartilhei também lá no canal no Telegram. O que a gente viu na Tend 3? Comentei sobre isso. Às vezes a pessoa entra e fala assim, opa, o papel caiu 20%, 25%, né? 25% no pregão de sexta-feira, não pode cair mais, né? É uma oportunidade de compra, está caindo muito, isso é um perigo, né? Porque no pregão de ontem ele caiu mais 11%. Então comentei sobre esse exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso de caiu muito. E aí aproveito para falar sobre Magazine Luiza 3, que divulgou resultado, né? Segundo alguns analistas, o resultado não foi bom. Também já publiquei esse gráfico lá no meu canal no Telegram e também agora fico na expectativa dela vir buscar aqui os R$ 4,90, tá? Então essa seria a expectativa. Agora a pergunta que tem que fazer para até como lição aprendida, não estou querendo destruir, vamos dizer assim, gerar dor, provocar ninguém, né? A ideia não é essa. Mas você tem que pensar o seguinte, como que um ativo que estava sendo negociado aqui, um ativo que estava sendo negociado na faixa de R$19, isso em agosto de 2021, aí cai, registra uma queda aqui de 60%, não, isso daí é uma histeria do mercado, o mercado está errado. Eu acredito que a gente não pode pensar assim, né? Tem alguma coisa estranha. E aí eu chamo mais atenção para você para esses candles aqui. Esses candles estão destacados em vermelho ou verde. Verde são candles que onde no dia teve uma variação superior a 5% positiva. Vermelho, variação negativa de 5%. A queda foi superior a 5%. Então a gente vê aqui, ó, dois pregões aqui consecutivos. Olha o candle que foi formado aqui, ó, de queda. Ah, não, tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa acontecendo aí. Então a gente tem que ter muita atenção e a gente vai ver o que o mercado vai fazer nesta terça-feira, após a divulgação do resultado da Magazine Luiza, tá? Então isso aí é um ponto. Voltando aqui no Avera Mais, a gente volta aqui no Avera Mais, a gente vê os destaques aqui, falei de Tend, né? Isso aqui foi da tenda, né? Os destaques de volume. É um maneiro, um caminho para você começar a olhar o mercado, ver, poxa, essa ação é como se aqui fosse um assessor. Olha, poxa, dá uma olhada nessas ações. Ele não está dizendo que é para comprar e que é para vender. No caso de Tend 3, a gente está tendo um volume acima da média com uma queda forte, né? Então isso chama atenção. A ideia é essa, é para você olhar, para você entender, né? De universo aí, a gente tem mais de 200 ativos na bolsa, ele está destacando alguns ativos aqui para você estudar. A gente continua vendo aí o fluxo estrangeiro mais tímido, né? Está em alta aqui, uma leve alta, mais tímido nos últimos pregões. No mês de março, com um fluxo positivo de 8 bilhões de reais, enquanto o institucional tirando dinheiro da bolsa de 8 bilhões. Eu até fiz um estudo sobre Magazine Luiza e vi o seguinte, que os institucionais reduziram a posição em torno de 40% na ação, tá? No geral. A gente vê também aqui o Sherlock, tá? Que você pode consultar justamente, ele lista para vocês alguns ativos dentro de um determinado modelo para você estudar, né? É para orientar o estudo. Vamos ver aqui o Ibovespa, rapidamente, para terminar. A gente vê aqui o Ibovespa, a gente pode consultar aqui o retorno, né? Como é que está o Ibovespa. O Ibovespa no ano com uma alta de 4,87%. Está aqui o gráfico de evolução do retorno acumulado do Ibovespa, né? Aqui no ano. Ele está registrando aí 4,8%, enquanto o CDI está dando 1,86% no ano. Então você vê aqui essa informação. Para terminar, a gente vê aqui o mapa de call, né? A parte de opções. E aí eu já vou aqui direto aqui para ver no qual se tem alguma opção gerando algum destaque, né? No princípio aqui não tem nada chamando atenção. Comentei em outro vídeo sobre a via AD390,
né, onde teve uma posição de titular e a opção vem caindo. Tinha o quê? Muito titular para pouco lançador. E aí coloquei lá também no Telegram. Quem você acha que sabe mais? Os 1.000 titulares ou os 6 lançadores, né? Quem tem a informação, né? Então também compartilhei isso lá no Telegram. Falando de índice, vamos ver aqui o índice futuro aqui, e aí a gente termina aí, né? O vídeo até acabou ficando longo. A gente vê o índice futuro, 2 últimos pregões com uma oscilação aí acima da média, né? O que é essa oscilação máxima? É a diferença entre a máxima e a mínima do dia, aumento de volatilidade, olha a volatilidade histórica aqui aumentando, preço de ajuste dele no último pregão, 110.828 pontos, a mínima anterior, 110.500, e olha aqui os suportes, né, na faixa aqui de 109.000 pontos, né, os 3 suportes aqui a gente pode dizer aí, de 109.500, de 109.000 a 109.500. Pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.